Olá, bom dia! No Opinião Minas de hoje vamos falar de desenvolvimento regional. Você conhece pessoas que se mudaram da cidade onde nasceram em busca de emprego ou que precisam viajar para ter atendimento médico? Pois é, tudo isso acontece porque muitas vezes falta estrutura e faltam políticas públicas nas cidades. E é sobre isso a nossa conversa de hoje. Minas são muitas, porém poucos são aqueles que conhecem as mil faces das Gerais. O verso é de Guimarães Rosa, grande escritor brasileiro, nascido na cidade de Cordisburgo, aqui em Minas. E realmente são mil faces no estado e regiões tão diferentes entre si que precisam de soluções específicas. A gente conversa hoje com o subsecretário Fernando Tadeu Davi, que é subsecretário dos Fóruns Regionais. Bom dia, Fernando. Bom dia, Marcela. Fernando, então, a gente está falando aí de regionalização, de regiões do estado. Nesses 4 anos aí que se passaram, houve uma nova proposta de divisão territorial, né? Explica o que foi isso. Então, logo no início do governo, em 2015, nós propusemos uma nova divisão do estado de Minas Gerais. Sob 2 pilares, se a gente pode considerar assim: um pilar que levasse em consideração a relação das pessoas com a região, com o local onde eles moram, onde eles vivem, criam seus filhos, trabalham, e o outro aspecto também político em relação à importância das várias regiões. E aí dividimos o estado em 17 territórios de desenvolvimento, privilegiando especificidades em cada território. Então, por exemplo, nós não temos o Triângulo Mineiro, nós temos o Triângulo Sul, o Triângulo Norte. No espaço ali da Zona da Mata, temos Zona da Mata, Caparaó, Vertentes, respeitando as regionalidades e também as especificidades de cada território. Para que as pessoas... a divisão que a gente estava mais acostumada era aquela Zona da Mata, né? Jequitinhonha. Isso foi alterado. Foi alterado, uma proposta do próprio governador, né? Ouvir para governar tem que passar também por esse processo mais específico, né? Indo aos locais onde as pessoas residem. E às vezes ficava uma macro-região muito grande, muitas cidades. Nós ainda temos, realmente, na nossa divisão, por exemplo, o norte de Minas é um território só, mais de 90 municípios, 9 microterritórios. Então, isso também, às vezes, gera certas dificuldades. Mas você tem também territórios menores onde você consegue aliar esse processo, essa articulação, esse diálogo com as pessoas, nos seus mais variados formatos, organizações da sociedade civil, políticas, sindicais, religiosas, e todas essas pessoas dialogam entre si, apontam necessidades, apontam problemas que cada território vive, para que a gente possa colocar ações para que possa resolver esses problemas em cada território. Pois é, porque a gente tem um estado muito grande e muito diferente mesmo, né, entre si. A gente tem ali o norte e o sul com aspectos de desenvolvimento bastante diferentes, não é isso? Exatamente. Nós temos agora, no final do ano passado, início desse ano, nós tivemos um levantamento preliminar que dizia o investimento do estado em cada um desses territórios. Se você considerar população, né, e território, per capita, o investimento no norte, por exemplo, foi muito maior do que em anos anteriores, porque há uma necessidade. Você pega aquele espaço ali norte, Jequitinhonha, Mucuri, inclusive muitos municípios na área da Sudene, que precisam de um olhar mais cuidadoso, mais acurado, para que as pessoas possam receber ações que possam resolver os seus problemas. Às vezes problemas pequenos que vão se avolumando ao longo do tempo. Então, se você ataca pequenos problemas hoje, você resolve uma questão que possa, inclusive, ajudar aquelas pessoas a ter uma vida melhor naquele território onde eles residem. Né? A gente ainda tem muito problema de pessoas que precisam sair de outras cidades de Minas para vir para a capital. E o que tem sido feito para tentar mudar essa realidade? Então, na verdade, você às vezes vai deparar com um problema muito sério, por exemplo, na área da saúde. Você tem, às vezes, em determinados municípios, poucas especialidades atendendo as pessoas. Então, esse deslocamento, às vezes, não para a capital, mas para cidades de referência no próprio território, podem gerar
uma certa facilidade. Ao invés de vir para a capital, colocasse uma outra cidade como referência. Cidade como referência. E você equipar e dar condições daquela cidade, daquele município, fazer um atendimento melhor. Não resta a menor dúvida que é um problema que ele vem se avolumando, se arrastando ao longo dos anos, ao longo das décadas, né? Se você pegar, por exemplo, Juiz de Fora, que é um polo na região da Zona da Mata, ela acolhe muitos municípios ali ao seu redor que precisam desse atendimento. Então, a porta de entrada para o sistema de saúde, às vezes, fica fica cheia em função desses vários municípios. Mas nós, nos fóruns regionais, nós também buscamos não solucionar, mas amenizar esse problema. Como? Dialogando com as pessoas. Então, você tem em determinados municípios, determinados tipos de atendimento que estavam mais escassos, precisavam de um aporte naquele determinado núcleo ali de atendimento. Então, tentativa de fazer esse aporte para que aquelas pessoas não precisassem viajar. Às vezes, atendimento simples e as pessoas precisavam fazer uma viagem longa por um atendimento simples. Não resta a menor dúvida que estamos vivendo um momento de uma crise orçamentária e financeira muito grande. Você, às vezes, tem orçamento, mas você não tem disponibilidade financeira. Então, em diante disso, você tem que fazer opções. São opções políticas. Então, dessa forma, tentamos amenizar esses impactos, como você disse na abertura do programa, das pessoas que saem das suas cidades para tratamentos, para estudar, para procurar emprego. Porque, às vezes, a cidade não tem. Tem alguma situação, algum problema que é comum a todos os territórios, que vocês observaram com mais intensidade? Um pouco mais amenizado, mas, por exemplo, busca por emprego realmente é uma necessidade que você identifica assim, na grande maioria dos territórios, né? Às vezes cidades pequenas, cidades onde você não tem um oferecimento de vagas, de emprego, de oportunidades de trabalho, de estudo, né? Em que pese, em governos passados, você ter tido uma inauguração de muitas universidades, por exemplo, a Universidade do Vale do Jequitinhonha em Mucuri, que tem campus em Teófilo Otoni, no norte, ali no médio, baixo e alto Jequitinhonha, mas as pessoas às vezes procuram também estudos, né, na capital, em cidades maiores. Essa busca por estudo e por emprego, eu acho que ela atinge a todos os territórios. Uhum. Foram levadas centrais para esses territórios, sedes do governo? Não diria que foram sedes. O que aconteceu foi que nós criamos em cada um desses territórios um colegiado executivo. Esse colegiado executivo, coordenado por um secretário executivo no local, no território, e esse colegiado composto por membros da sociedade civil, 25 membros da sociedade civil eleitos naquele primeiro processo de instalação dos fóruns regionais em 2015, um prefeito e um vereador representando cada microterritório e órgãos de governo presentes naquele território. Essa composição desse colegiado executivo ajudou a pensar e ajudou a processar toda essa articulação, esse diálogo, essas reuniões. Então, várias reuniões aconteceram para debater os problemas, para encaminhar os problemas. Muitas vezes, os prefeitos e vereadores têm que se deslocar das suas cidades para vir na capital, no governo, nas secretarias, convênios que são realizados. E muitas vezes você consegue diminuir essa distância através desse colegiado executivo que dialoga tanto com órgãos da sociedade civil quanto órgãos de governo e órgãos políticos para que possa haver um processo mais transparente e que viabilize mais as ações naquele território. Uhum. Falta o diálogo também entre esses prefeitos, às vezes cidades muito próximas, problemas comuns, mas não conversam ali, né? Olha, sim, acontece. Nós estamos falando de um estado com 853 municípios, né? Não é nada simples você administrar um estado com esse número de municípios. Mas existem municípios que não dialogam, têm essas dificuldades. Olha, Marcela, na instalação dos fóruns regionais, nós detectamos um problema, pode parecer simples, mas ele gera um problema maior. Órgãos de governo que não conversavam entre si. Então, eu tenho num determinado município de Minas Gerais um órgão, por exemplo, do DR e uma superintendência de educação.
a Superintendência de Educação tem uma necessidade que o DR pode supri-la. E às vezes ela comunicava com a sua subsecretaria em Belo Horizonte, não por culpa das pessoas, não é isso, mas é da cultura e da cultura das pessoas. As pessoas precisam dialogar. Então, nesses colegiados executivos, nós tivemos testemunhos de pessoas que disseram, olha, eu estou há 15 anos aqui no governo, há 20 anos, e eu não conhecia fulano, ou a Beltrano, ou o fulano, ou a pessoa que é o superintendente, ou que é o diretor. Isso ajudou muito as pessoas a dialogarem e a resolver muitos problemas pequenos que você ali no território mesmo podia solucionar. Tá certo, Fernanda. A gente vai fazer um intervalo agora, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Olá, estamos de volta com Opinião Minas, falando sobre territórios de Minas Gerais, sobre desenvolvimento regional. Fernando, a gente estava comentando sobre as diferenças das regionais, né? A gente está com alguns depoimentos de duas moradoras, uma de Juiz de Fora e a outra de Diamantina. E elas falam sobre situações lá do território que elas estão. Vamos assistir. Sou modesto. Tem que ser uma comida com pouquíssimo sal, não pode comer muita gordura, de preferência sem gordura nenhuma. Eu trabalho de agente comunitária de saúde há 11 anos, eu gosto muito do meu trabalho. A minha rotina todos os dias é realizar visitas domiciliares, onde eu acompanho as famílias mensalmente, com orientação contra alimentação, contra vacina, na promoção de saúde. Eu participei do eixo de saúde e esporte. A minha proposta, eu solicitei para a nossa unidade de saúde o educador físico. O educador físico está integrado dentro do NASF, com a presença do nutricionista, de um fisioterapeuta, de um fonoaudiólogo, psicólogo, assistente social e principalmente do atendimento da saúde bucal na parte de prevenção. Durante as apresentações de propostas para apreciação do público, foi uma das defesas minha, enquanto filha de agricultor e artesã, defender a questão da recuperação, revitalização das nascentes e mananciais da região. Na nossa região, da micro de Diamantina, as 9 cidades, o fator influenciador de geração de renda é o turismo. E a maior riqueza para o turismo da região é o meio ambiente e, consequentemente, o lugar que tem água. Aí, bacana. Esses depoimentos foram feitos pela nossa equipe durante os fóruns regionais. E aí a gente tem uma moradora de Juiz de Fora falando da necessidade de ter educadores físicos, né? De ter pessoas, outras competências aí no sistema de saúde. Isso foi feito de alguma forma? Nos fóruns regionais aparece com bastante frequência essa discussão das agentes e dos agentes de saúde. Realmente são figuras muito importantes no interior. Pessoas que visitam as pessoas nas suas casas, percorrem a zona rural, os bairros mais afastados, nos municípios maiores. Então, esses agentes de saúde, lógico, não substituindo a figura do médico, em hipótese alguma, mas são figuras que dão segurança às pessoas, fazem as visitas. É o que a gente conversava no início. Ir ao encontro das pessoas faz muita diferença. Então, um agente de saúde... Eu sou um defensor inclusive da ampliação desse profissional para que ele possa fazer um processo também com mais presença nas casas. Eu costumo dizer que ir ao encontro das pessoas muda a sua realidade, muda a sua opinião em diversos assuntos. Com relação àquela pessoa de Diamantina, esqueci o nome dela agora, acho que é Helena, Fabiana. Você vê que ela fala, né? Na micro de Diamantina com 9 territórios. Então, ela já está incorporada nesse processo que os fóruns regionais desencadearam no Estado. Pois é, isso é um desafio também, a pessoa tomar ciência e as pessoas começarem a pensar de forma regional, pensar no seu território como um todo? É um desafio, mas olha, Marcelo, acho que nós conseguimos não vencer totalmente, mas os passos que foram dados foram muito importantes. As pessoas se reconhecem nos seus territórios, valorizam os seus espaços e ao virem a Belo Horizonte ou
quando nos deslocamos para o local, para o território, para alguma reunião, para alguma atividade, a defesa é uma defesa intransigente. Você vê que ela fala das águas, das nascentes, ela é filha de agricultores. Isso também é uma pauta muito presente hoje, porque você tem um Estado que explora, né, minério e outros derivados, e isso é um impacto muito grande no meio ambiente. E você tem que conciliar tanto esse desenvolvimento com a preservação ambiental. Não resta a menor dúvida, nós tivemos um avanço muito grande. Os fóruns conseguiram fazer esse processo. As pessoas se reconhecem. Hoje à tarde nós vamos lançar o livro que conta a história dos fóruns regionais de governo, os dados, né, os gráficos de aprovação e de ações realizadas. As pessoas estão aqui, mais de 100 pessoas do Colegiado Executivo da sociedade civil vieram para esse evento, demonstrando o quanto valorizam esse processo e querem estar presentes nesse momento onde a gente vai estar dando um passo, não final. Espero que o próximo governo também possa ter essa mesma concepção de que a participação popular é importante para qualquer governo. Pois é, e uma pessoa que está num desses territórios, tem uma questão, está com alguma dificuldade em alguma área, tem uma orientação, ela pode procurar essa regional, esse colegiado? Pode. Nós mudamos um pouco essa cultura. Hoje as pessoas fazem esse processo. Então, se tem alguma dúvida, algum encaminhamento, alguma necessidade, antes de se deslocar para Belo Horizonte, que muitas vezes esse deslocamento era perdido, porque não tinha uma relação, se poderia vir, se teria como resolver o seu problema. Lá no território, ao articular com o secretário executivo, ele faz o contato, nós temos muitos interlocutores das secretarias e dos órgãos que fazem interlocução com os fóruns regionais. Isso facilita, de certa forma, né? Às vezes você tem um problema na área da saúde ou da educação, da segurança pública, que você articula com esse interlocutor que está à disposição. E esse interlocutor é uma pessoa que conhece do fórum, que conhece do governo, que pode articular, né? Uhum. Vamos falar quais são os territórios, né? Porque a gente está aqui falando sobre isso, pelo menos os principais, para as pessoas saberem como estão chamando os territórios onde elas estão. Então, se nós começarmos aqui pela região, né, metropolitana, nós temos território metropolitano, onde está a capital e os municípios da região metropolitana. Aí você vai descendo oeste, central, vertentes, Caparaó, Mata, sul, sudoeste, Triângulo Sul, Triângulo Norte, médio e baixo Jequitinhonha, alto Jequitinhonha, Mucuri, Doce, Aço. Eu acho que eu falei todos. Falou todos? Acho que sim. Não contei, mas provavelmente. Você até estava comentando que o Rio Doce e o Vale do Aço foi um dos que mais sentiu a diferença na nova territorialização. Isso. Na verdade, por quê? Porque normalmente na divisão territorial que o IBGE propõe, ou que tinha anteriormente no Estado, você falava Vale do Aço e você incorporava nesse Vale do Aço os municípios que hoje a gente chama do Vale do Rio Doce, que tem uma situação, uma realidade totalmente diferente. Quando você tem no Vale do Aço um desenvolvimento maior em função da siderurgia, no Vale do Rio Doce você tem um desenvolvimento mais rural, da agricultura familiar, você tem um IDH menor. Então, eles sentiram essa diferença e aí o Estado consegue atacar os problemas de forma territorializada e com mais eficiência. Esse problema ele é atacado e a pessoa consegue perceber que a sua realidade pode ser mudada a partir de uma ação. Enquanto no passado, não que não poderia mudar, acredito que sim, mas era uma mudança macro e poderia não ser sentida nos pequenos territórios, nos pequenos municípios, nas pequenas comunidades afastadas de comunidades tradicionais, como indígenas, quilombolas, pescadores, que você tem nessas regiões todas essas comunidades que muitas vezes, na grande maioria das vezes, são aqueles que preservaram a natureza durante os últimos 100, 200, 300 anos, ao longo das gerações aí que foram vivendo nessas terras e preservando, para gerações futuras. E muitas vezes quem tem aquela sensação de pertencimento,
viver naquele território. Exatamente. Eu me reconheço naquele território. Aquele território é o território que eu vivo, onde meus pais viveram, é onde eu tenho a minha família, onde eu trabalho, né? É muito importante você se sentir parte. Marcela, a gente, quando eu falo de agricultura familiar, você às vezes tem um espaço de uma determinada fazenda desapropriada, por que motivo for, né? E ali você tem, feita pela União, uma reforma agrária, 100, 200, 300 famílias vivendo, cultivando, criando o seu gado, movimentando a economia dos municípios pequenos, né? Que às vezes dependem quase que exclusivamente dos repasses financeiros do Estado e da União, municípios que podem sobreviver com feiras, né, da agricultura familiar. Então, realmente, você consegue movimentar, inclusive, a economia do Estado através dessas pequenas ações. Pois é, essa sensação importante também, de pertencimento. Exatamente, né? Muito obrigada, Fernando. Prazer ter você conosco. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Olá, estamos de volta com Opinião Minas. Agora falamos sobre a região metropolitana de Belo Horizonte, sobre os principais desafios das cidades que estão aqui no entorno da capital. Eu recebo aqui o arquiteto e professor do UFMG, Rogério Palhares. Seja bem-vindo, Rogério. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Rogério, a gente tem uma região metropolitana grande, né, com muitos municípios, extensa territorialmente e que tem problemas em comum também. Quais são esses problemas, principalmente? São 34 municípios com padrões muito diversos, não só de desenvolvimento urbano, de desenvolvimento econômico, mas também de vínculos com a sede, Belo Horizonte, muito diferenciados. Você pega Baldim, por exemplo, um município que tem uma tradição e uma base econômica muito mais ainda na agricultura do que, por exemplo, Contagem, que está numa inserção metropolitana em continuidade total, né? Não só do ponto de vista dos processos de uso e ocupação do solo, dinâmica imobiliária, como também na sua base econômica e nas trocas de população, por exemplo, que mora lá e trabalha aqui, né? Então você tem uma diversidade muito grande de situações, mas tem também problemas que são comuns. Se você pega, por exemplo, o abastecimento de água, o próprio transporte, as questões de habitação, não se resolvem na esfera municipal. Elas têm dinâmicas, elas têm uma lógica e, portanto, uma necessidade de solução de problemas que é metropolitana. Uma cidade depende da outra. Você falou até de abastecimento de água, a gente tem aí Belo Horizonte dependendo de nascentes de outras cidades, né? Isso é muito interligado. Exatamente. Ao longo do tempo fomos, né, o município de Belo Horizonte perdendo os seus mananciais e cada vez mais tendo que buscar água em regiões mais distantes, portanto, em outros municípios. Esse exemplo é muito bom para falar, por exemplo, do que o planejamento metropolitano avançou nos últimos anos, criando as zonas de interesse metropolitano. Algumas de natureza ambiental, como essa dos mananciais. Então, por exemplo, Vargem das Flores, que é um manancial importante, muito pela sua inserção também numa área densamente ocupada, industrial, cuja bacia pertence aos municípios de Betim e Contagem, é responsável pelo abastecimento de cerca de 10% da água que a gente consome na região metropolitana. Então, a bacia de Vargem das Flores é um exemplo de uma zona de interesse metropolitano, onde o interesse metropolitano, as questões metropolitanas têm que estar acima dos interesses municipais. Pois é, teve uma época, eu não sei se isso é assim ainda, mas que era muito dividido, né? Por exemplo, às vezes uma cidade pegava o lixo e depositava em outra cidade. Às vezes um bairro que estava na divisão, metade da rua era asfaltada, metade não era asfaltada. Essa lógica ainda perdura ou isso já está mudando? Perdura porque ela tem a ver com o processo de metropolização. São as áreas que a gente classifica como áreas conurbadas, onde a urbanização não reconhece, obviamente, o limite municipal. Ela não deixa de existir e nem perde as suas características comuns
por estar ultrapassando, por exemplo, uma região que vai de Venda Nova a Justinópolis, entre Belo Horizonte e Ribeirão das Neves, né? Essas áreas têm uma série de problemas que a gente poderia classificar como metropolitanos, problemas que extrapolam a esfera municipal, não só de reconhecimento da própria população, estávamos falando aí no bloco anterior sobre sentimento de pertencimento, né? É onde o cidadão metropolitano se reconhece de forma metropolitana e não local, né? Ele mora em Justinópolis, mas trabalha em Belo Horizonte, e são diversas as relações de emprego, de busca por serviços de saúde, educação, para compras, né? Uma série de relações metropolitanas que vão implicar no que às vezes a gente chama de conflitos de borda. Por exemplo, na gestão municipal. Cada município tem o seu zoneamento, o seu plano diretor, e você pode ter conflitos de borda nessas áreas de fronteira, onde o município classifica uma área, por exemplo, de proteção ambiental, e logo ali no município seguinte você tem uma área de adensamento metropolitano ou de atividade minerária, fazendo ou justificando a necessidade de um plano metropolitano que lança um olhar regional sobre essas áreas e outras para políticas que sejam de interesse comum. Certo, a gente está falando dessa relação que muitas vezes o morador da região metropolitana tem com a capital. Ela pode ser de muita dependência também, e isso é ruim? Por exemplo, muita gente sai das suas cidades, pega 2 ônibus, vem trabalhar todo dia em BH. Isso hoje é um problema? E como resolver? A região metropolitana de Belo Horizonte, a exemplo de muitas outras no país, tem no município sede o que você está claramente identificando como uma dependência extrema. O plano metropolitano, esse feito em 2011, em parceria da UFMG com a agência metropolitana, através de um convênio com o governo do estado de Minas Gerais, identificou a necessidade de uma nova estrutura territorial para a região. E um dos aspectos fundamentais é a criação de novas centralidades, né? Novos centros metropolitanos conectados em rede para, de certa forma, contrapor essa dependência muito grande ao município central. A gente já tem isso de forma incipiente, né? São Benedito, em Santa Luzia e toda aquela região, ali, Avenida Brasília, agora com a cidade administrativa, de certa forma, reforça o vetor norte como uma nova centralidade. O Barreiro é outra que conurba com Contagem, né, com a região de Eldorado, e ali configura-se já tem, né, configurado uma nova centralidade urbana, mas há necessidade de desenvolver outras, né, Venda Nova, Justinópolis, no entorno do aeroporto de Confins, quer dizer, centralidades não só do ponto de vista da moradia central, para diminuir deslocamentos e facilitar o cotidiano das populações, mas também de promover um desenvolvimento econômico mais equilibrado. E é possível incentivar essas centralidades e pensar numa relação também com habitação, com moradia, que é um problema sério que a gente tem hoje? Eu costumo falar para os alunos de uma forma talvez um pouco simplista, para os economistas, sou arquiteto, de que a centralidade, o centro, é o resultado de densidade populacional e renda. É isso que faz, de certa forma, o mercado reagir com oportunidades, por exemplo, de comércio e serviço. Mas essas centralidades providas pelo mercado não trazem um desenvolvimento completo. É importante que o Estado, né, prefeitura, a região metropolitana, o próprio Estado, atue com políticas públicas para garantir aquilo que o mercado não garante. Estou falando dos espaços públicos, dos serviços públicos, dos equipamentos de saúde, educação, sistema viário, transporte. É isso que o plano metropolitano, é isso que a ação do Estado, numa perspectiva de desenvolvimento equilibrado, tem que prover para que essas centralidades se desenvolvam de forma equilibrada. Então, os investimentos são esses: infraestrutura de mobilidade, né, sistema viário e transporte,
infraestrutura social, equipamentos de saúde, educação, espaços públicos de lazer, que é onde o Estado entra complementando aquilo que o mercado naturalmente faz. Naturalmente faz numa perspectiva de oferecer comércio, serviço para o consumo. Pois é, eu queria falar justamente desses equipamentos públicos de lazer, né? Porque a gente tem também um problema cultural. As regiões metropolitanas são carentes de equipamentos de lazer, de equipamentos de cultura. Tem essa questão também? Tem essa questão, isso passa por um reconhecimento dessas potencialidades, né? A Pampulha, por exemplo, que está também no limite do município, já em áreas conurbadas, com Ribeirão das Neves, com Vespasiano, é hoje um polo de lazer metropolitano. Tudo bem, a Pampulha é também reconhecida recentemente como patrimônio mundial. E ali a gente tem um patrimônio arquitetônico, mas também que é ambiental. Pampulha é um exemplo bom, né? É um bom exemplo. Para questões não só do que você está chamando a atenção, das oportunidades de lazer, mas também de questões ambientais que têm sua origem lá em Contagem. A Bacia da Pampulha tem as cabeceiras numa área muito industrial, ainda em processo de ocupação e adensamento populacional, provocando uma série de impactos na qualidade da água, trazendo sedimentos, trazendo resíduos sólidos para a lagoa, só para falar que a Pampulha, por exemplo, é uma zona de interesse metropolitano, cujos cuidados extrapolam uma política municipal, pressupõe convênio, consórcio com Contagem e pressupõe uma política, por exemplo, de lazer, que tem que ter participação para além do município. Existe uma dificuldade hoje de estabelecer esses consórcios? Tem questões políticas interferindo? O que você percebe? Tem, porque a gente vem de um pacto federativo que precisa ser revisto, né? Para falar de uma forma muito simples, eu classifico de municipalismo a qualquer custo. Os municípios foram muito empoderados a partir da Constituição de 88. A gente entende, a gente vinha de um processo autoritário, ditadura, mas hoje a gente precisa rever esse pacto, não só porque os municípios estão muito sobrecarregados com obrigações e poucos recursos, mas também porque as questões metropolitanas pressupõem uma participação maior na perspectiva dessas ações compartilhadas, né? A gente tem desde 2015 uma lei federal, que é o Estatuto da Metrópole, que coloca isso em perspectiva. O plano metropolitano, Minas Gerais, inclusive, sai na frente, porque o nosso plano metropolitano, que é uma obrigação a partir dessa lei de 2015, uma obrigação da União, nós já estamos com esse dever de casa feito desde 2011. Mas o macrozoneamento, isso transformado em lei, que é uma lei que ainda tramita com uma certa dificuldade na Assembleia, precisa avançar para que a gente possa cada vez mais facilitar essas ações compartilhadas. E é difícil para o cidadão cobrar, porque às vezes ele está no município, o voto dele foi naquele município, mas a questão que ele quer resolver está passando pelo município vizinho. Como lidar com isso? Isso é uma dificuldade, porque a gente não tem uma instância de governança metropolitana que passa pelo voto. A gente tem o Conselho Metropolitano, a gente tem a Assembleia Metropolitana com representação dos diversos municípios, mas aí o cidadão tem que identificar no seu voto e nas representações com as quais as quais ele apoia esse discurso metropolitano presente. Há sim deputados, há sim prefeitos, mais ou menos sensíveis a essas questões. E o cidadão metropolitano, que vive isso na pele, eu acho que vai sim, aos poucos, identificando essas possibilidades de manifestação, seja através do voto, seja através da participação. O plano metropolitano foi feito de forma muito participativa. Costumo dizer e reconhecer que o papel da universidade, desde a sua elaboração e agora com apoio a 11 municípios na elaboração dos seus planos ou revisão dos seus planos diretores para uma maior sintonia com as questões metropolitanas, garantiu
alguma continuidade, e essa participação também garante que, apesar das mudanças de governo, alguma coisa continue. Rogério, e o cidadão, o que ele pode fazer para incentivar essa questão? Às vezes ele busca um posto de saúde mais longe, um hospital de referência mais longe de casa, em outra cidade, porque acha que o dele não atende bem. Esse tipo de comportamento acaba atrapalhando um desenvolvimento mais amplo? A gente caminha cada vez mais para sistemas que sejam integrados e hierarquizados regionalmente, né? Você cita aí a questão de saúde, e o SUS é um modelo, pelo menos institucionalmente, na prática ele tem uma série de dificuldades de se concretizar, mas de promover que questões de média ou pequena complexidade sejam resolvidas mais próximos de casa, mas que as complexidades maiores, até por questões mesmo óbvias, né, de maior recurso ou de uma base técnica e institucional mais capaz de resolver problemas mais complexos, seja nesses centros, né? Eu acho que o cidadão identifica, até por necessidade, aonde ele deve ir, né? Ainda que eu acredito que em questões menos óbvias do dia a dia, como é o caso, por exemplo, das questões ambientais ou das questões econômicas, há sim necessidade de um trabalho de comunicação e de conscientização dessas inter-relações aquilo que pode ser e é de natureza local e que tem que ser resolvido no seu bairro, né, na sua cidade, e aquilo que é de natureza metropolitana. O plano tem uma dimensão interessante que não desenvolveu muito, mas que vai nessa direção, que eu posso falar em seguida. Na verdade, a gente está encerrando, Rogério. Desculpa. Eu vou te agradecer, a conversa foi rápida, né, mas importante para a gente despertar para essa necessidade. A gente continua em outra oportunidade. Em outra oportunidade. Obrigada pela presença e obrigada a você pela companhia. Até amanhã.